conceda sua graça e te dê paz. Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia chegar ao fim, a sua graça me alcançou. Segura nas nossas mãos, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo grupo de homens, ó Pai. Obrigado pelo grupo de mulheres. Obrigado pelas crianças, Senhor. Nos faça, Senhor, cada dia mais capaz de transmitir a Tua palavra. Onde tu estás, Senhor, neste lar, a vida, Senhor. Caminhemos valorizando este grande sacrifício. Caminhemos com esta ansiedade boa de um dia estar na presença de Jesus. Olá, meus amados irmãos, queridas irmãs. Nós, nesse instante, estamos na sua casa e temos uma palavra de Deus para a sua vida. Que a graça do Senhor seja multiplicada em vós. Que o amor de Deus preencha os vossos corações a cada dia. Que o amor do Senhor vos sustente, vos guarde, vos livre de todo mal. Vamos aproveitar este dia para louvar. Vamos aproveitar este dia para exaltar o nome do Senhor. Vamos aproveitar este dia para buscar ao Senhor. Buscar enquanto nós podemos achar. Vamos aproveitar este dia, porque este é o dia que fez o Senhor e as suas misericórdias se renovarem em nossas vidas. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta hora? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para glorificar e para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Adora o Senhor junto comigo. Aleluias. Abra o teu coração e deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Aleluias. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, escute só. E os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz
como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Oh, aleluias! Adore ao Senhor. Não importa o momento que você está vivendo, mas a tua raiz vai crescer em nome de Jesus. Aleluias. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Adore o nome do Senhor, meu querido, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia, Senhor. Até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus
que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser,
onde eu naveguei. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho é do Mestre. minha esperança É meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Nas ondas grandes vem tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. meu coração é do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança É meu Mestre. A minha vida é do Mestre. meu coração É do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança É meu Mestre. Amém. Gostaria de chamar você para refletir nesse momento um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 29 disse assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Amém. E a minha pergunta é: você tem reconhecido Jesus na sua vida? Você consegue reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo? Conta-se uma história de que um avô estava contando histórias para a netinha dormir. De repente, ela, olhando para o teto, disse: meu avô, eu estou vendo estrelas. Aí aquele avô disse à sua netinha: não, minha filha, nós estamos dentro de casa, não há nenhuma estrela aqui. Sim, vovô, insistiu a netinha, eu estou vendo estrelas, olhe lá. Quando aquele avô direcionou o seu olhar para o teto,
a luz refletia em fagulhas de glitter que de alguma forma havia colado naquele teto. E o refletir da luz projetava como se fosse pequenas estrelas, mas aquela menina estava vendo. A partir daquele momento, sempre que o avô entrava naquele recinto, olhava para o teto e se lembrava que a sua netinha era uma menina muito atenta. Nós, neste tempo, somos chamados a estarmos mais atentos aos sinais que Jesus tem dado em nossas vidas. Aqui nós estamos, queridos irmãos e queridas irmãs, diante de um texto espetacular. Nesta noite, eu não gostaria de trabalhar com os irmãos uma abordagem como por muitas vezes já preguei. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que, aliás, é uma belíssima reflexão de uma importância sobrenatural para a nossa vida cristã e para a teologia bíblica. Mas não é sobre isso, sobre a declaração em si do profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar você a examinar comigo o que é que João está vendo. Sabe o que João está vendo? Ele não está vendo seu primo, e é interessante que ele diz assim mais à frente: eu mesmo não o conhecia. Mas João conhecia Jesus porque eles eram primos, eles eram da mesma família. Mas agora ele não está falando dos laços fraternos, dos laços de parentes. Não, ele estava falando da forma como ele agora enxergava o Cristo. Não como alguém que fazia parte da sua família, não como alguém que era filho da prima da minha mãe, mas agora ele enxergava o Cristo, o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu a Jesus. Jesus continua passando, como nós cantamos nesta noite aqui, o hino 245. E eu preciso reconhecer Jesus nos meus projetos. Eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso reconhecer as orientações de Jesus sobre tudo aquilo que eu estou planejando fazer. Jesus tem interesse nos meus negócios. Jesus tem interesse aonde eu vou trabalhar, em que faculdade eu estudo, qual a profissão eu escolho, qual o caminho eu vou oferecer para os meus pés. Jesus tem interesse no ensinamento que você precisa dar para os seus filhos. Jesus tem interesse na pessoa que você vai escolher para estar ao seu lado até que a morte o separe. Jesus tem interesse nas nossas vidas e nós precisamos enxergar, aleluia, o Cristo em nós, em nossa caminhada, porque Ele tem passado e muitas vezes
nós estamos desapercebidos. E nesta noite, nós somos chamados a ter a mesma visão de João o Batista. João viu a Jesus e logo identificou de quem se tratava. Às vezes Jesus tem nos dado sinais no dia a dia, sinais da sua presença, sinais da sua orientação, sinais da sua palavra, sinais do seu amor, sinais da sua direção. E nós não temos percebido. E enquanto nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos outras pessoas que estavam atentas àquilo que o Senhor estava fazendo. Posso citar neste momento os pastores de Belém. Os pastores de Belém, eles estavam ali cuidando das suas ovelhas. Muitos poderiam até ser funcionários dos pastores, mas sabe, meus irmãos, o que eles tinham em comum é que não estavam apenas cuidando das ovelhas. E por não estarem apenas cuidando das ovelhas, mas estarem com seus corações sensíveis, eles tiveram uma das melhores e maiores experiências que as pessoas podem ter. Eles puderam, naquela noite maravilhosa do nascimento de Jesus, puderam contemplar a presença do Cristo recém-nato. Seguindo nesse mesmo raciocínio, os magos do Oriente estavam lá na África, estavam distantes, mas o seu olhar estava, os seus olhares também estavam para o mundo espiritual, e eles puderam ver a estrela, e posteriormente eles contemplaram a Jesus naquela visita que eles fizeram. Como está o nosso olhar para as coisas espirituais? O apóstolo Paulo, já no final da sua vida, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não podemos perder a nossa visão. Nós não podemos desviar o nosso olhar. Nós precisamos continuar olhando para Jesus. Aqui nós percebemos, voltando ao texto, João diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João, o profeta João, ele não conhecia Jesus como ele passou a conhecer naquele momento. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele estava atento. A sua vida estava voltada para o Senhor. Vá para o seu trabalho, empreenda os seus projetos, construa, faça aquilo que você tem colocado diante de Deus, mas não deixe de olhar para Jesus. Não perca o seu olhar direcionado para as coisas do Senhor, e com certeza você será bem-sucedido. Porque quando nós tiramos o olhar de Jesus e paramos de reconhecer na nossa caminhada, nós passamos a experimentar uma frieza espiritual, uma distância de Deus, e amargamos muitos fracassos.
Mas desta noite nós somos encorajados a, como João, olhar para Jesus e reconhecê-lo em nossas vidas. João olhou, não viu mais o seu primo, viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você, em toda a sua caminhada, possa ver Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação
Depois da cruz. Olá! Hoje eu quero trazer uma palavra especial para as crianças. Coloquei no meu colo uma ovelha bebê, porque a palavra de Deus, ela nos compara, crianças, como ovelhas. Olha só como é linda essa ovelha. Olha, ela está também participando deste momento. Então, crianças, quando as crianças quiseram vir perto de Jesus, então os discípulos, eles quiseram impedir. E Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. E no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus nos compara com as ovelhas. E Jesus diz que ele é o pastor e que as ovelhas ouvem a sua voz. Olha como ela também está participando deste momento, né? As crianças estão comigo nesse instante, estão me entendendo? Então, João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O que é que o pastor faz? E por que Jesus comparou a nós que somos seus servos com as ovelhas? Porque as ovelhas, elas são sensíveis. As ovelhas, elas não têm chifre, elas não têm pés assim preparados para se defender nem atacar. Então, os cachorros, eles têm força e eles têm muitos dentes para atacar. O leão é um animal de caça. As ovelhas, elas não têm como se defender. É por isso que Jesus nos compara com as ovelhas. As ovelhas, elas são dóceis. Elas são obedientes. Por exemplo, essas ovelhinhas aqui, elas são da minha mãe. Então, minha mãe é que é a pastora dessas ovelhas. E elas ouvem a voz da minha mãe. Quando minha mãe chama, elas acompanham. Então, é assim que Jesus nos comparou, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Elas podem estar onde estarem. Quando elas ouvem a voz do pastor, elas vão para perto. Então, as crianças precisam ser obedientes como as ovelhas. As ovelhas são produtivas. Elas produzem muita lã o tempo todo. Se tosquiar, ou seja, tirar a lã das ovelhas, daqui a pouco elas produzirão lã outra vez. Então, elas estão sempre produzindo. As ovelhas, elas não comem qualquer coisa. As ovelhas são muito seletivas, são muito cuidadosas. A gente também não pode se alimentar com qualquer coisa. Tem criança olhando filmes que não deve, desenhos que não deve, né, que não ensina o caminho de Jesus. Tem crianças praticando na internet jogos que não nos deixa perto de Jesus. E Jesus se entristece. Jesus, que é o nosso pastor, que cuida das ovelhas, se entristece quando as ovelhas estão se alimentando com coisas que não são a sua palavra. Então, nós, como suas ovelhas, precisamos ouvir a voz do pastor. Olha só, o Salmo 23, muito antes de Jesus vir a esta terra, o salmista Davi, no Salmo 23, o que foi que ele disse? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ou seja, ele me dá comida, ele me leva a águas limpas e tranquilas. Olha, crianças, é melhor a gente passar uma dificuldade,
um momento de tristeza com o pastor do que sozinho. Então, quando a gente está ali na internet assistindo jogos que não nos deixam perto de Jesus, vendo coisas que Jesus não gostaria que nós víssemos, então nós estamos distante de Jesus e aí nós ficaremos suscetíveis ao ataque do lobo. Quem é o lobo? O lobo é o diabo. O inimigo de nossas almas é o Satanás. Ele quer destruir as nossas vidas. Em João, no capítulo 10, Jesus fala isso. Olha, o ladrão veio para quê? Para roubar, para matar, para destruir. E Jesus veio para cuidar das ovelhas, para dar às ovelhas vida e vida com abundância, vida com alegria, vida com companheirismo. Quando nós ouvimos a voz do pastor, que nós somos obedientes, então nós estaremos sempre com o pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O que foi que Jesus fez? Jesus foi ali na cruz. Olha como elas são obedientes, ó. Já está querendo colo. Jesus foi na cruz e entregou a minha vida, entregou a sua vida por mim e por você. Então Jesus diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Quando o ladrão vem, as ovelhas não ouvem a voz. Será que tem crianças ouvindo a voz do mal? Será que tem crianças ouvindo a voz do ladrão? Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, porque Jesus disse: olha, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Então vamos ser ovelhas de Jesus, vamos ouvir a palavra de Jesus e vamos obedecer a palavra de Jesus. Como é que nós obedecemos a palavra de Jesus? Olha, Jesus fala que nós precisamos ser obedientes a pai e mãe, que nós precisamos ler a sua palavra. As crianças têm lido a palavra de Jesus, as crianças têm orado. Então é assim que nós, como ovelhas, todos nós somos ovelhas de Jesus. Então é assim que nós chegamos perto de Jesus, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos uma pregação, um estudo e que nós obedecemos, colocamos aquilo em prática. Quando nós obedecemos nosso pai, quando nós obedecemos a nossa mãe, então nós precisamos ser ovelhas de Jesus. Quem quer ser ovelha de Jesus? Entrega o coraçãozinho para Jesus. Abra o coração e diz: ô Jesus, vem morar no meu coração. Eu quero ser a tua ovelha. Deus te abençoe, criança, grandemente, em nome de Jesus. E vamos todos ser ovelhas de Jesus. Agora, crianças, retomando aqui, as ovelhas, elas só vivem em rebanhos, só vivem juntas. Olha aqui é o curral das ovelhas, o aprisco das ovelhas. Jesus diz que o ladrão pula pela cerca, mas o pastor passa pela porta. Aqui é a porta das ovelhas, onde as ovelhas ficam guardadas. E Jesus nos guarda. Quando a gente lê no Salmo 23, a gente vê o salmista Davi dizendo assim: olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As ovelhas, elas vivem juntas, elas não vivem separadas. As ovelhas, elas andam juntas. Elas só vivem em rebanho. Assim somos nós, como igreja do Senhor. Nós precisamos andar juntas. Deus abençoe grandemente.
Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.